A Ciência em Foco. Qual é o elo entre os seres humanos e os outros animais? Por que sou diferente do Danny? Se comparássemos meu DNA com o dele, eles seriam idênticos em mais de 98%, não seriam? Sim. Você acha que isso significa que somos parentes? Nós somos parentes? A ideia de que uma espécie pode se desenvolver e mudar tem sido discutida há mais de 200 anos. A evolução da raça humana originou violentas discussões. Um cientista inglês chamado Charles Darwin começou o grande debate da origem das espécies. Mas o que o levou a ter uma ideia tão revolucionária? Grandes questões. A evolução de Darwin. Distribuição Sinapse. Eu fui ao Museu de História Natural de Londres para descobrir a minha ligação com o chimpanzé. Bom, nós temos aqui dois crânios. Este é de um chimpanzé moderno e este é o de um ser humano, como você e eu. Eles são semelhantes na estrutura geral. Aqui temos basicamente o mesmo número de ossos em cada crânio, o mesmo número de dentes, mas se olharmos bem para eles, também veremos diferenças. O cérebro do chimpanzé é muito menor, só tem 1/4 do tamanho do nosso cérebro. E se observarmos os dentes, veremos estes caninos bastante grandes, que se entrelaçam entre si. Você pode observar aqui. Há alguma evidência de um ancestral comum? Sim, devido às semelhanças, achamos que eles certamente tiveram um ancestral comum há muito tempo, mas acabaram seguindo caminhos diferentes. Foi por isso que as diferenças se desenvolveram ou se acentuaram, e agora temos fósseis de aproximadamente 3 milhões de anos. 3 milhões? Nossa. E este é um fóssil encontrado em um local chamado Sterkfontein, na África do Sul. Temos o maxilar de outro fóssil da África do Sul, do mesmo local, e podemos ver aqui que, à primeira vista, você pode dizer que Este é igualzinho àquele. ele é igualzinho a um chimpanzé, principalmente quanto ao tamanho do cérebro. Mas quando examinamos os dentes, começamos a ver que são diferentes. Você pode ver aqui que os molares estão divergindo para um aspecto mais humano. Os dentes da frente não são tão grandes quanto o do chimpanzé. E os caninos não são tão grandes e não se entrelaçam. Essa é uma evidência interessante de algo que parece ser um macaco, mas tem algumas diferenças, algumas características humanas. Há 3 milhões de anos, os seres humanos devem ter evoluído a partir de uma criatura como esta. Mas tais fósseis são raros e há várias lacunas na árvore genealógica. A ideia de que os homens e macacos tiveram um ancestral comum ainda é tida como perigosa por alguns. Mas quem foi esse Charles Darwin? Como ele teve essa ideia? É uma teoria ou um fato comprovado? Charles Darwin nasceu em 1809 em uma família rica de Shropshire. O seu pai era médico, um bom pai, mas muito severo. O seu avô era Erasmus Darwin, que já havia escrito sobre a evolução na época em que todos na Inglaterra acreditavam literalmente na Bíblia. O livro do Gênesis era tido como um relato exato da história do início do mundo. Um estudioso havia até calculado que Deus criou a raça humana no ano 4004 a.C., domingo, dia 23 de outubro, às 9 da manhã. Na verdade, o que importava para as pessoas não era exatamente a hora e a data, mas o fato de que a raça humana foi criada por Deus. Alguns anos antes do nascimento de Darwin, um padre chamado William Paley publicou um livro de muito prestígio sobre a origem da vida, no qual ele enfatizou que a complexidade do mundo em que vivemos comprova a existência de um Criador divino. Este é um de seus exemplos. Suponha que você esteja andando e encontre uma pedra. Você não se surpreenderia, pois há várias pedras por aí. Agora, suponha que você esteja andando e encontre isto. Se você nunca viu um relógio antes, seria difícil imaginar que ele apareceu aqui por acaso. Ele foi criado com um objetivo específico. Mas os seres vivos são uma evidência ainda maior da existência de um grande criador, disse Paley.
Se você olhasse para o olho humano, como poderia acreditar que um órgão tão delicado, complexo e tão bem feito foi pura obra do acaso? Para Paley, o olho humano era a prova absoluta. Ele foi, obviamente, criado e o Criador só podia ser Deus. Se você não tivesse nenhuma outra explicação para nossa presença na Terra, a explicação de Paley faria muito sentido. Mas Paley continuou dizendo que, como foram criados por Deus, todos os seres vivos eram, por definição, perfeitos e nunca precisariam mudar. E essa afirmação, que os seres vivos não precisavam mudar, foi desafiada pelas novas ideias da evolução. Os geólogos levaram essa história adiante. Eles começaram a observar que as rochas, como estas em Dorset, deviam ter levado milhões e não apenas milhares de anos para serem formadas. Mas o que eles encontraram dentro dessas rochas interessou ainda mais as pessoas. Os rochedos perto de Lime Ridges são uma das fontes mais ricas de fósseis do período Jurássico existentes. Datam de 180 milhões de anos atrás. Na época de Darwin, esses rochedos já tinham sido cenário das maiores descobertas de fósseis já feitas. A pessoa mais famosa a encontrar um fóssil foi uma menina chamada Mary Anning, que nasceu aqui em Lime Ridges, filha de um carpinteiro da cidade. Aos 11 anos de idade, seu irmão e ela encontraram o que ela pensou ser um crocodilo, mas na verdade era o espécime mais preservado de um ictiossauro já encontrado. Mais tarde, ela encontrou o primeiro plesiosauro do mundo e o primeiro pterossauro, um réptil voador. Ela era brilhante. Algumas pessoas disseram que essas criaturas tinham morrido no dilúvio descrito na Bíblia. Mas outros se perguntaram por que Deus teria criado espécies para deixar que fossem extintas. Isso não cabia na ideia tradicional de um mundo perfeito, onde nada precisava ser mudado. O ictiossauro de Mary Anning não foi a única coisa a desaparecer. Havia cada vez mais evidências de que várias espécies teriam sofrido mudanças e teriam sido extintas. Na verdade, estava se tornando óbvio que o mundo era muito mais velho do que se acreditava. Mas por que algumas espécies foram extintas e como outras se desenvolveram e mudaram? No Museu de História Natural, Chris Stringer argumentou que os cientistas pensaram nas teorias da evolução antes mesmo de Darwin nascer. Darwin não foi o primeiro a sugerir que houve evolução. A ideia já havia sido levantada há muito tempo. Um biólogo francês chamado Lamarck acreditava que os seres vivos sofreram mudanças com o tempo, passando adiante as características que acentuaram durante a vida. Por exemplo, se as girafas esticassem constantemente o pescoço para alcançar a vegetação, essa característica seria passada adiante, e o pescoço longo seria passado para a geração seguinte, que, por sua vez, produziria um pescoço ainda mais longo. Hoje sabemos que Lamarck estava errado. As características que adquirimos durante a vida não são passadas aos filhos. Por exemplo, árvores entortadas pelo vento não produzem mudas tortas. E pais magros, que fazem musculação, não produzem filhos musculosos. Mas na época, essas ideias foram uma alternativa ao parecer bíblico da criação.